Pessoal, eu sou o Leoportes aqui e olha só, nessa aula eu quero esclarecer uma dúvida que eu causei com o vídeo de ontem. Ontem eu havia publicado um vídeo aqui te explicando 3 passos para você identificar um sinal de entrada e gerar lucro nos seus primeiros trades. Mas esses 3 passos talvez não tenham ficado tão claros assim, e uma das perguntas que eu mais recebi de ontem para hoje é a seguinte: se eu tiver que esperar esses 3 passos aparecerem, o meu primeiro trade do dia só vai acontecer no período da tarde. Se você ainda não assistiu o vídeo de ontem, deixa eu dar uma recapitulada no que eu ensinei ontem. Olha só, se você quer procurar por oportunidade de entrada em qualquer mercado, em qualquer gráfico, em qualquer ativo, esses 3 passos são os únicos que você precisa seguir para ganhar dinheiro. O primeiro passo é olhar o tempo gráfico maior, o gráfico especificamente de 4 horas. Quando você definir que o gráfico de 4 horas está subindo ou ele está descendo, eu vou aguardar ainda no gráfico de 4 horas um candle de força verde ou um candle de força vermelho a favor da direção. Quando esse candle de força fechar, eu vou correr para o gráfico menor, gráfico de 5 minutos ou gráfico de 1 minuto, e no gráfico menor eu vou procurar por um sinal que esteja em harmonia com esse sinal de força do gráfico maior. Mais um candle de força no gráfico menor, mais uma estrutura de alta no gráfico menor. Quando eu encontrar isso, eu simplesmente vou entrar após romper esse sinal. Só que a pergunta óbvia que todo mundo fez foi essa: se eu tiver que esperar um candle de 4 horas para mim poder identificar um ponto de entrada, o primeiro trade que eu vou fazer só vai ser lá pelas 13 horas, já que o mercado abre às 9. Então vai passar 4 horas, vai fechar o primeiro candle, vai ser 1 hora da tarde. E aí surge a dúvida: a abertura do mercado não é o melhor momento para você operar? Só que se você seguir essa estratégia, você só vai conseguir operar na parte da tarde. Como então que você soluciona isso? Você soluciona isso fazendo trades com base nas informações dos dias anteriores. Eu já vou te explicar como é que você faz isso. Antes de eu te ensinar, primeiro eu gostaria que você se cadastrasse aqui no meu canal do YouTube. A gente está chegando em 200 mil pessoas, essa é a meta. E eu acredito que dentro dos próximos 10 dias a gente vai alcançar essa meta. Até o final do ano, eu espero que a gente chegue em 250 mil pessoas. Então, faça parte desse crescimento, se inscreve no canal, porque cada vez que eu postar uma aula nova, você vai ser notificado no momento que eu postar essa aula. E com esse conhecimento que você está aprendendo aqui, você pode sim se tornar mais lucrativo na Bolsa de Valores e ganhar bastante dinheiro com isso. Segundo ponto importante: faça parte também do meu grupo no Facebook. Lá já são quase 70 mil pessoas que estão em busca do mesmo objetivo que você e compartilhando ideias, estratégias e conhecimentos que levam você a ter uma consistência de ganhos maior na Bolsa de Valores. É 100% gratuito e você só tem a ganhar. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você se cadastrar gratuitamente. Então olha só, como que você faz para utilizar a estratégia que eu te ensinei no vídeo anterior? Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo para que você possa ganhar dinheiro no dia de hoje. Eu vou te mostrar agora no gráfico, olha só. Digamos que ontem, dia 2 de dezembro, o mercado tenha se desenvolvido e no fechamento do mercado você tenha visto esse tipo de sinal no fechamento do pregão, sendo que isso daqui tudo é o gráfico de 4 horas, ok? Se você tiver que esperar hoje, no dia 3 do 10, você tiver que esperar 4 horas para fechar um candle, o seu primeiro trade só aconteceria às 3 horas da tarde, às 13 da tarde. Como que você faz então para poder fazer um trade na abertura do mercado, que é o melhor momento para você operar e ainda assim ser lucrativo e utilizar a estratégia do candle de 4 horas? Você vai simplesmente utilizar a informação do dia anterior. Se no dia anterior você teve esse tipo de informação, a gente sabe que na abertura de hoje provavelmente a gente possa abrir em um gap de alta. Ou se não abrir em um gap de alta, a gente pode de repente abrir na metade desse candle anterior. E se abrir na metade desse candle anterior, a gente pode tentar buscar esse fechamento desse gap. Ou de repente voltar no pullback de gap. Ou de repente continuar descendo. Agora, se o mercado abre e fecha no dia anterior em um candle desse modo, um candle de 4 horas grande e forte, e no dia seguinte abre em um gap de alta, você vai utilizar essa informação do dia anterior nessa janela de abertura do mercado, que é das 9 até as 12 horas. Então você não precisa esperar durante o dia, o candle se fechar. Você não vai esperar 4 horas para fazer o seu primeiro trade. Você vai utilizar a informação do dia anterior para que você possa aplicar essa informação no dia de hoje. E após você aplicar os seus primeiros trades no dia de hoje, nessa manhã do mercado, na abertura do pregão, com base na informação do dia anterior, quando você terminar essa parte dessa janela da manhã, você vai estar quase formando o primeiro candle de 4 horas do dia, e é aí que você vai dar continuidade nessa estratégia ao longo do dia.
Você pode operar com base na estratégia, então, na parte da manhã, utilizando a referência do que a gente teve no dia anterior, e você pode, após essa referência da parte da manhã, esperar o candle fechar, e a partir daí você vai ter o primeiro candle de 4 horas do dia para você operar o restante do dia. É assim que essa estratégia funciona quando você quer operar a abertura do mercado, mas não quer esperar 4 horas para que isso aconteça. Então eu espero que essa dúvida tenha sido solucionada. Só que com isso surge uma outra dúvida. Como que eu faço efetivamente para operar na abertura do mercado? Para que eu consiga identificar as melhores oportunidades de entrada logo nas 3 primeiras horas do dia, eu costumo aplicar o que eu chamo de fórmula 3x3. Funciona basicamente desse modo, olha só. A gente sabe que o mercado aqui no Brasil tende a abrir em gap. Digamos que o mercado no dia anterior tenha fechado aqui, esse foi o fechamento do mercado, ele pode abrir de 3 formas. É a primeira parte do fórmula 3x3, as 3 formas da abertura. Se o mercado fechou no dia anterior aqui, ele pode abrir aqui em cima, ou seja, abrir em alta, ele pode abrir aqui embaixo, abrir em baixa, ou ele pode abrir no mesmo lugar que fechou no dia anterior. Essa é a primeira parte da fórmula 3x3. A segunda parte da fórmula 3x3, que representa o segundo 3, é o seguinte: ele pode ter 3 tipos de movimento após a abertura. Ou o mercado pode voltar para fechar o gap, ou ele pode voltar na metade do gap, que é o que a gente chama de pullback de gap, ou ele simplesmente pode continuar subindo caso ele tenha aberto em gap de alta. Se o mercado abre em gap de baixa, ele pode voltar para fechar o gap, ou ele pode voltar na metade do gap, ou ele pode continuar descendo. Do mesmo modo, quando abre no mesmo preço que fecha no dia anterior. Então, a fórmula 3x3, ela significa os 3 tipos de abertura: abertura em alta, abertura em baixa ou abertura no mesmo ponto de fechamento, e também os 3 tipos de movimento após a abertura. Se abrir um gap de alta, pode subir, pode descer na metade ou pode fechar o gap. Se abrir um gap de baixa, pode subir para fechar o gap, pode voltar no pullback de gap ou pode descer e continuar o movimento de baixa. O seu trabalho, então, na abertura do mercado não é tentar adivinhar para que lado que o mercado vai ir, mas eliminar as possibilidades que não aconteceram. Então, toda essa preparação é feita antes do mercado abrir. Quando o mercado está aberto, você já tem todas as possibilidades, todos os níveis marcados de entrada e os níveis marcados de saída do que é possível de acontecer durante as primeiras horas do dia. Você já vai ter no seu planejamento o que você vai fazer se o mercado continuar subindo, quais são os pontos de pullback de gap, qual é o ponto de fechamento do mercado, quais são os sinais que você vai estar procurando. A fórmula 3x3 é um apanhado de diversas formas de você analisar a abertura do mercado e nas 3 primeiras horas do dia ganhar muito dinheiro. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a fórmula 3x3, eu vou deixar aqui embaixo o link para você se informar um pouquinho mais. Mas de forma geral, essa estratégia que eu ensinei na aula de ontem, ela é uma das mais eficientes. Eu havia gravado um outro vídeo aqui nesse canal e esse outro vídeo gerou mais de 17 mil likes, ou seja, foram 17 mil pessoas que curtiram essa estratégia, aplicaram e tiveram algum tipo de retorno. Se você também assistiu a aula de ontem e ficou na dúvida sobre o que você deve fazer no dia de hoje, se você tem que esperar um candle de 4 horas abrir e fechar para que você possa somente após isso começar a fazer seus primeiros trades, eu espero que essa aula tenha resolvido essa dúvida. Então, resumindo, eu te ensinei ontem uma estratégia muito básica, mas no entanto muito lucrativa. Você espera um candle no gráfico maior, o gráfico de 4 horas, você espera um candle de força fechar lá. Quando esse candle de força num candle de 4 horas fechar, você vai correr para o gráfico de 5 minutos ou o gráfico de 1 minuto e no gráfico menor você vai aguardar um sinal de força a favor do sinal que acabou de fechar no gráfico maior. Então, se no gráfico maior fechou um candle de força verde, você vai aguardar no gráfico menor um sinal de força de compra. Após o sinal de força de compra aparecer no gráfico menor, você vai fazer simplesmente o seu ponto de entrada. Você vai aguardar esse sinal ser rompido e a partir daí você vai entrar na operação. Agora, você não precisa esperar 4 horas durante o dia para que você possa fazer seu primeiro trade. O mercado abriu agora, um candle de 4 horas só vai se fechar lá pelas 13 horas da tarde. Você não precisa esperar somente para poder operar após as 13. Você pode utilizar a informação do dia anterior. Você vai utilizar todos os candles do dia anterior para operar essa primeira abertura do mercado.